E se eu te dissesse que existe uma data marcada no calendário do destino, uma data que um homem santo viu com os olhos da alma muito antes de qualquer um de nós nascer, você prestaria atenção? Ou continuaria vivendo como se o amanhã fosse garantido? Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. O tempo não é uma linha reta, e certas almas conseguem ver as dobras do tecido da existência antes que ele se rasgue. Padre Pio foi uma dessas almas. E o que ele viu sobre o 9 de novembro deveria fazer você parar tudo o que está fazendo agora mesmo. Não porque eu quero te assustar, mas porque existe algo dentro de você, neste exato momento, que já sabe que algo está errado. Você sente, nas noites em que não consegue dormir, nos pensamentos que surgem do nada, na inquietação que não tem nome. Jung chamaria isso de uma mensagem do inconsciente coletivo, um sussurro ancestral que atravessa gerações para te alertar sobre o que está por vir. E se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Nunca é por acaso, porque o inconsciente não conhece coincidências, apenas sincronicidades, aqueles momentos em que o universo conspira para colocar diante de você exatamente aquilo que sua alma precisa ver. Padre Pio carregava nos próprios punhos, nos próprios pés, no próprio lado do corpo, as marcas de um mistério que a razão não consegue explicar. Os estigmas, feridas que sangravam sem causa física, sem explicação médica, sem lógica aparente. E enquanto os céticos debatiam se aquilo era fraude ou histeria, ele simplesmente continuava ali, dia após dia, carregando uma dor que não era só dele, era nossa, era de toda a humanidade. Porque certas almas encarnam para absorver o sofrimento do mundo, para transformar em seus corpos o peso dos pecados coletivos, para servir de ponte entre o visível e o invisível. E foi através dessa ponte que ele viu o que está por vir, não como um vidente de feira que fala em generalidades vagas, mas com a precisão de quem contemplou o rosto do próprio destino e voltou para contar. Você já parou para pensar por que certas datas se repetem na história como feridas que não cicatrizam? 9 de novembro, 1938, a Noite dos Cristais, quando a Alemanha nazista desencadeou uma onda de violência contra os judeus que prenunciava o horror do Holocausto. 9 de novembro, 1989, a queda do Muro de Ninussi, Berlim, quando o mundo assistiu ao colapso de uma divisão que parecia eterna. Existem datas que funcionam como portais, como pontos de inflexão, onde o destino coletivo se decide. E Padre Pio sabia que o 9 de novembro carrega em si uma energia de ruptura, de revelação, de fim e recomeço. Porque nada termina sem que algo novo comece. E nada começa sem que algo antigo morra primeiro. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você entenda algo fundamental. Este não é um vídeo sobre medo. Não estou aqui para paralisar você com profecias apocalípticas ou visões de destruição. Estou aqui para acordar você, porque existe uma diferença abismal entre o medo que paralisa e o temor sagrado que transforma. O medo comum te faz fugir, te faz negar, te faz fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. O temor sagrado te faz parar, olhar para dentro, confrontar suas sombras e se preparar para o que está por vir. E o que Padre Pio queria provocar nas pessoas não era pânico, era despertar. Ele queria que a humanidade abrisse os olhos antes que fosse tarde demais. Porque sempre existe uma janela. Sempre existe um momento em que a mudança ainda é possível. Mas essa janela não fica aberta para sempre. Jung passou a vida inteira estudando os sonhos, os símbolos, as visões que emergem do fundo da psique humana. E ele descobriu algo perturbador. O inconsciente coletivo sabe coisas que a mente consciente ignora. Existem padrões,
arquetípicos, imagens primordiais que se repetem em todas as culturas, em todos os tempos, em todos os lugares. O dilúvio, o fogo purificador, a escuridão que precede a aurora, o juízo final. Essas não são apenas histórias inventadas por povos primitivos para explicar o que não entendiam. São mapas do destino humano, codificados em símbolos que atravessam milênios. E quando um santo como Padre Pio fala sobre um aviso que virá sobre todas as nações da Terra, ele está tocando exatamente nesses arquétipos. Está falando na linguagem do inconsciente coletivo. Está ativando algo dentro de nós que já sabe, em algum nível profundo, que esse momento está se aproximando. O aviso. Essa é a palavra que Padre Pio usava. Não castigo, não punição. Aviso. E a diferença é crucial. Um castigo vem depois que tudo já aconteceu, quando não há mais nada a fazer. Um aviso vem antes como uma última chance, como um grito de amor desesperado de um pai que vê o filho caminhando para o abismo. E é exatamente isso que a humanidade está fazendo agora, caminhando para o abismo. Não porque somos maus por natureza, mas porque adormecemos. Porque nos deixamos hipnotizar pelas distrações do mundo moderno, porque trocamos a profundidade pela superficialidade, o sagrado pelo profano, a alma pelo ego. E quando uma civilização inteira adormece, quando milhões de pessoas vivem suas vidas sem nunca olhar para dentro, sem nunca confrontar suas sombras, sem nunca se perguntar quem realmente são e por que estão aqui, então algo precisa acontecer para despertar essa civilização. Algo grande, algo que ninguém possa ignorar. Padre Pio falava de 3 grandes eventos que marcariam o destino da humanidade. O primeiro seria o aviso, uma iluminação das consciências, onde cada ser humano veria o estado real de sua própria alma. Imagine isso por um momento. Imagine se, de repente, todas as máscaras caíssem. Todas as mentiras que você conta para si mesmo fossem expostas. Todos os momentos em que você machucou alguém, em que traiu seus próprios valores, em que escolheu o caminho fácil em vez do caminho certo, todos esses momentos aparecessem diante de você com clareza absoluta. Seria aterrorizante? Sim, mas também seria libertador, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o primeiro passo para a cura. E é exatamente isso que Jung dizia sobre o confronto com a sombra. Aquela parte de nós que escondemos, que negamos, que projetamos nos outros, precisa ser integrada, precisa ser reconhecida, precisa ser abraçada. Não para que continuemos sendo sombrios, mas para que possamos finalmente nos tornar inteiros. Você está preparado para ver a verdade sobre si mesmo? Essa é a pergunta que deveria ecoar na sua mente agora. Porque o aviso de Padre Pio não é sobre eventos externos, não é sobre catástrofes naturais ou guerras mundiais, embora essas coisas possam fazer parte do cenário. O aviso é, antes de tudo, interno. É uma crise de consciência em escala planetária. É o momento em que a humanidade será forçada a olhar no espelho e ver não a imagem que construiu de si mesma, mas a realidade crua e nua do que se tornou. E isso é mais assustador do que qualquer terremoto, mais devastador do que qualquer tsunami, porque os desastres externos podem destruir cidades, mas a revelação da própria sombra pode destruir a ilusão que sustenta a existência de uma pessoa. E quando essa ilusão desmorona, só restam 2 opções: reconstruir sobre uma base mais verdadeira ou desmoronar junto. Mas por que 9 de novembro? O que essa data tem de especial? Existem várias teorias, várias interpretações, várias tentativas de decifrar o simbolismo por trás dessa escolha. Alguns apontam para a numerologia, 9 sendo o número da completude, do fim de um ciclo, da transformação radical. Novembro sendo o 11º mês, e 11 sendo
Um número mestre nas tradições esotéricas, associado à intuição, à iluminação, à conexão com dimensões superiores. Quando você combina 9 e 11, você tem uma fórmula simbólica para o fim de uma era e o início de outra. Outros olham para a história e veem os padrões que mencionei antes. A Noite dos Cristais, a queda do Muro de Berlim, eventos que marcaram pontos de virada definitivos no destino coletivo. E outros ainda preferem não se apegar a datas específicas, entendendo que as profecias muitas vezes funcionam em múltiplos níveis, tanto literais quanto simbólicos, tanto temporais quanto eternos. O que importa não é a data em si, mas o que ela representa. Um ponto de não retorno. Um momento em que as escolhas individuais se cristalizam em destino coletivo. Um instante em que o futuro deixa de ser uma possibilidade abstrata e se torna uma realidade concreta. E esse momento pode estar mais próximo do que imaginamos. Olhe ao redor. Olhe para o estado do mundo. Olhe para a divisão, o ódio, a confusão, o desespero que parecem se espalhar como uma praga invisível. Olhe para como as pessoas estão desconectadas de si mesmas, de suas comunidades, de qualquer sentido maior de propósito ou significado. Isso não é acidental. Isso é o sintoma de uma civilização em crise existencial. Uma civilização que perdeu o contato com o sagrado e agora vaga no deserto do materialismo, procurando preencher o vazio interior com coisas que nunca poderão satisfazê-lo. Jung alertou sobre isso décadas atrás. Ele viu que a modernidade estava criando uma humanidade sem raízes, sem mitos, sem conexão com as profundezas da psique, e ele sabia que essa desconexão teria consequências catastróficas. Porque quando você corta uma árvore de suas raízes, ela pode parecer saudável por um tempo, mas eventualmente seca e morre. E quando você corta uma civilização de suas raízes espirituais, ela pode parecer próspera por algumas gerações, mas eventualmente colapsa sob o peso de seu próprio vazio. É isso que estamos testemunhando agora. O colapso de uma civilização que apostou tudo na razão e esqueceu da alma, que conquistou o mundo exterior e perdeu o mundo interior, que acumulou conhecimento e desperdiçou sabedoria. Padre Pio não era um filósofo, não era um teórico, era um místico, alguém que vivia imerso em realidades que a maioria de nós apenas vislumbra em sonhos ou momentos de graça excepcional. E quando um místico fala, ele não fala com a linguagem da lógica, mas com a linguagem dos símbolos. Cada palavra carrega múltiplos níveis de significado. Cada imagem aponta para verdades que transcendem a compreensão racional. Por isso, quando ele falava do aviso, não estava simplesmente prevendo um evento futuro como quem lê um jornal de amanhã. Estava descrevendo uma realidade espiritual que já existe, que já está acontecendo em algum nível e que apenas aguarda o momento certo para se manifestar plenamente no plano físico. Pense em como os sonhos funcionam. Você vai dormir e, durante a noite, seu inconsciente processa experiências, emoções, conflitos que você nem sabia que existiam. Imagens surgem, histórias se desenrolam, mensagens são transmitidas em uma linguagem simbólica que sua mente consciente muitas vezes não consegue decifrar. Mas o sonho é real. A experiência é real. E muitas vezes o sonho está falando sobre algo que vai acontecer, não porque o futuro esteja predeterminado, mas porque o inconsciente consegue ver padrões e tendências que a mente consciente ignora. A profecia funciona de maneira similar. O profeta não é alguém que lê o futuro como quem lê um livro já escrito. É alguém que consegue perceber as correntes profundas do destino, as forças arquetípicas em movimento e traduzir essa percepção em palavras e imagens que outros possam compreender. E o que Padre Pio percebeu foi assustador. Ele viu uma humanidade caminhando para um abismo de sua própria criação. Viu o orgulho,
a ganância, a luxúria, a indiferença acumulando-se como nuvens de tempestade no horizonte do destino. Viu que, a menos que algo mudasse radicalmente, essa tempestade desabaria com uma fúria sem precedentes. E viu também que Deus, em sua misericórdia infinita, daria à humanidade uma última chance, um aviso, uma iluminação, um momento de clareza absoluta, onde todos veriam a verdade e teriam a oportunidade de escolher novamente, de escolher diferente, de escolher melhor. Mas aqui está o paradoxo que você precisa entender. O aviso não é garantia de salvação, é apenas uma oportunidade. E oportunidades podem ser desperdiçadas. Pense em todas as vezes em que você recebeu um sinal claro de que precisava mudar algo na sua vida. Uma doença que te forçou a repensar suas prioridades. Um relacionamento que terminou e te obrigou a olhar para seus padrões destrutivos. Uma crise financeira que revelou a fragilidade das suas fundações. Esses foram avisos pessoais, momentos de iluminação forçada. E o que você fez com eles? Mudou de verdade? Ou apenas fez ajustes superficiais e voltou aos velhos hábitos assim que a dor diminuiu? Seja honesto consigo mesmo, porque a resposta que você der a essa pergunta provavelmente prevê como você responderia a um aviso em escala cósmica. A maioria das pessoas, Jung observou, faz de tudo para evitar o confronto com a realidade. Construímos defesas psicológicas elaboradas para proteger nosso ego da verdade. Racionalizamos, projetamos, negamos, reprimimos, dissociamos, fazemos qualquer coisa para não ter que olhar nos olhos da nossa própria sombra. E essa resistência é compreensível, é humana, mas também é fatal, porque aquilo que você não confronta conscientemente acaba te confrontando inconscientemente. Aquilo que você não integra acaba te desintegrando. Aquilo que você não ilumina acaba te consumindo na escuridão. E quando o aviso vier, quando a luz da verdade inundar cada consciência humana, não haverá mais onde se esconder. Todas as defesas cairão, todos os véus serão rasgados, e cada pessoa estará face a face com a totalidade de quem é, do que fez, do que deixou de fazer. Você está preparado para esse momento? E não me diga que sim muito rápido. Não me dê uma resposta automática, uma resposta que seu ego fabricou para se sentir bem. Pare, respire, olhe para dentro, sinta o peso da pergunta. Porque se você for honesto, provavelmente vai descobrir que não está preparado. Que existem cantos escuros da sua alma que você evita há anos. Que existem verdades sobre você mesmo que você não quer ver, que existe uma distância enorme entre quem você finge ser e quem você realmente é. E tudo bem, isso não te torna uma pessoa má, te torna uma pessoa humana. Mas reconhecer essa realidade é o primeiro passo para começar a se preparar, porque ainda há tempo. A janela ainda está aberta, o aviso ainda não veio, e cada dia que passa é uma oportunidade de fazer o trabalho interno que precisa ser feito. Padre Pio passava horas no confessionário, ouvindo os pecados das pessoas, absorvendo suas dores, oferecendo o perdão que cura e transforma. E ele via coisas que ninguém mais via. Muitas vezes, ele sabia dos pecados antes mesmo que a pessoa os confessasse. Muitas vezes, ele via a condição real da alma por trás das palavras ensaiadas e das desculpas elaboradas. E o que ele mais desejava era que as pessoas se abrissem completamente, que deixassem cair as máscaras, que parassem de jogar jogos espirituais e se entregassem à verdade, por mais dolorosa que fosse, porque só a verdade cura, só a verdade liberta. E só através da verdade podemos nos preparar para o que está por vir. Existe uma história que circula entre os devotos de Padre Pio. Uma história sobre uma mulher que foi se confessar com ele e tentou esconder um pecado particularmente vergonhoso.
Padre Pio olhou para ela com aqueles olhos que pareciam perfurar a alma e disse simplesmente: "E o resto?" A mulher ficou paralisada. Como ele sabia? Como ele podia saber algo que ela nunca tinha contado a ninguém? Mas ali não havia escapatória. Ali não havia como fingir. E quando ela finalmente confessou tudo, sentiu um peso imenso sair de seus ombros. Sentiu uma liberdade que não experimentava há décadas. Esse é o poder da verdade. Esse é o presente que o aviso trará para toda a humanidade. Não como punição, mas como libertação. Não como condenação, mas como oportunidade de redenção. Mas precisamos falar sobre a escuridão também. Porque o aviso não será apenas luz. Será também a revelação da escuridão que habita em nós e no mundo. E essa escuridão é mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Jung chamava isso de sombra coletiva, a soma de todas as sombras individuais, todos os impulsos negados, todas as crueldades reprimidas, todo o mal que preferimos não ver. E essa sombra coletiva está crescendo. Está se alimentando do ódio que prolifera nas redes sociais. Está se fortalecendo com cada ato de violência, cada mentira, cada traição. Está se tornando uma força quase autônoma, um monstro que a humanidade criou e agora não consegue controlar. Quando Padre Pio falava das trevas que cobririam a terra, ele não estava usando linguagem figurativa. Estava descrevendo uma realidade espiritual que tem correspondência no plano físico, as trevas da ignorância, as trevas do egoísmo, as trevas da separação de Deus e de nós mesmos. Essas trevas já estão aqui, já estamos vivendo nelas. A diferença é que a maioria das pessoas se acostumou tanto com a escuridão que nem percebe mais que está no escuro. É como aquela história do sapo na panela de água quente. Se você colocar um sapo em água fervente, ele pula fora imediatamente. Mas se você colocá-lo em água morna e for aquecendo aos poucos, ele vai se adaptando até morrer cozido. A humanidade está se adaptando às trevas, está normalizando o inaceitável, está chamando o mal de bem e o bem de mal. E isso é talvez o sinal mais assustador de todos. Mas dentro das trevas, sempre existe uma semente de luz. Isso é o que os alquimistas chamavam de nigredo, a fase de escuridão total que precede a transformação. É o momento mais sombrio da noite, logo antes do amanhecer. É a morte que precede o renascimento. E se entendermos o momento atual por essa lente, podemos encontrar esperança mesmo no meio do desespero. Porque a escuridão não é o fim da história. É apenas um capítulo necessário, um portal pelo qual precisamos passar para chegar à luz do outro lado. E o aviso de Padre Pio, por mais terrível que pareça, é, na verdade, uma promessa de que esse portal existe, de que há um caminho através das trevas, de que a humanidade não está abandonada ao seu destino, mas está sendo guiada, mesmo quando não consegue ver a mão que a guia. Pense nos momentos mais difíceis da sua própria vida. Aqueles momentos em que você achou que não ia conseguir, que a dor era demais, que não havia saída, e agora olhe para trás. Você sobreviveu, você atravessou. E provavelmente, olhando em retrospectiva, você consegue ver que aqueles momentos de escuridão foram também momentos de transformação. Foram os fornos onde seu caráter foi forjado. Foram as tempestades que revelaram sua verdadeira força. Foram as mortes simbólicas que permitiram renascimentos simbólicos. Isso é o padrão. Isso é como a alma evolui. Não através do conforto, mas através do confronto. Não através da facilidade, mas através da provação. E o que vale para o indivíduo, vale também para a humanidade como um todo. O aviso será a maior provação coletiva da história humana. Será o momento em que toda a espécie será forçada a olhar no espelho e decidir quem quer ser. Continuamos no caminho da destruição? Ou escolhemos um caminho diferente? Continuamos dormindo?
Ou finalmente acordamos, continuamos fingindo que está tudo bem? Ou encaramos a realidade e começamos o trabalho de reconstrução? Essas são as perguntas que o aviso colocará diante de cada consciência humana. E a resposta que dermos, coletivamente, determinará o futuro da nossa espécie. Padre Pio não era pessimista. Apesar de tudo que viu, apesar de todas as dores que carregou, ele mantinha uma fé inabalável na misericórdia divina. Ele acreditava que, no fim das contas, o amor venceria, que a luz dissiparia as trevas, que a humanidade, depois de passar pelo fogo purificador, emergiria transformada, renovada, mais próxima de seu potencial divino. Mas ele também sabia que essa transformação não seria fácil, que exigiria sacrifício, que exigiria coragem, que exigiria uma entrega total à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade parece incompreensível para a mente humana. E ele nos deixou um mapa, não um mapa geográfico, mas um mapa espiritual, indicações de como atravessar a tempestade que se aproxima. A primeira indicação é a oração, não a oração mecânica, repetitiva, vazia, mas a oração que vem do fundo do coração. A oração que é um grito da alma, a oração que reconhece nossa pequenez diante do infinito e, ao mesmo tempo, afirma nossa dignidade como filhos do Criador. Padre Pio rezava constantemente. A oração era o ar que ele respirava, a água que o sustentava, o fogo que o animava. E ele insistia que, em tempos de crise, a oração não é opcional, é essencial. É a corda que nos mantém conectados quando tudo ao redor parece desmoronar. É o farol que nos guia quando a escuridão é total. É a âncora que nos estabiliza quando as ondas ameaçam nos arrastar para o fundo. A segunda indicação é o arrependimento. Não o arrependimento superficial que sentimos quando somos pegos fazendo algo errado, mas o arrependimento profundo que transforma o coração. O arrependimento que olha para os próprios pecados não com desculpas, mas com horror. O arrependimento que sente o peso do mal que causou e decide, com toda a força da vontade, nunca mais causá-lo. Esse arrependimento é raro. Exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Exige descer aos porões da alma e confrontar os monstros que habitam lá. Exige morrer para o velho eu e nascer para um novo. Mas sem esse arrependimento não há transformação verdadeira, apenas mudanças cosméticas que não tocam a raiz do problema. A terceira indicação é a conversão. E conversão não significa necessariamente mudar de religião. Significa mudar de direção. Significa parar de caminhar para longe de Deus e começar a caminhar em direção a Ele. Significa reorganizar as prioridades da vida para que o espiritual venha antes do material. Significa fazer escolhas diárias que reflitam valores eternos, não impulsos momentâneos. A conversão é um processo, não um evento. É uma jornada, não um destino. E é uma jornada que dura a vida inteira. Mas o primeiro passo pode ser dado agora, neste momento, enquanto você ouve estas palavras. A decisão de se converter pode acontecer em um instante, mesmo que a transformação completa leve anos. A quarta indicação é a caridade. Não a caridade que dá esmola para se sentir bem consigo mesmo, mas a caridade que se esquece de si mesma no serviço ao outro. A caridade que vê no rosto do pobre o rosto de Cristo. A caridade que ama sem esperar nada em troca. Padre Pio era incansável em suas obras de caridade. Fundou hospitais, ajudou os necessitados, consolou os aflitos. E ele fazia isso não por obrigação, mas por amor. Porque quando você realmente ama, servir não é um fardo, é uma alegria. É a expressão natural de um coração que transborda. E em tempos de crise, a caridade será mais importante do que nunca.
Será o que nos manterá unidos quando tudo tentar nos separar. Será a prova de que ainda somos humanos, ainda somos capazes de amar, ainda não nos perdemos completamente na escuridão. A quinta indicação é a esperança, não o otimismo ingênuo que nega a gravidade da situação, mas a esperança teológica que transcende as circunstâncias. A esperança que sabe que, mesmo no pior cenário possível, Deus ainda está no controle. A esperança que confia na promessa de que, no fim, todas as lágrimas serão enxugadas. A esperança que olha para a cruz não como símbolo de derrota, mas como símbolo de vitória. Porque na cruz, o pior que a humanidade podia fazer encontrou o melhor que Deus podia dar. E o resultado foi a ressurreição. O resultado foi a vida vencendo a morte. O resultado foi a luz brilhando mais forte, precisamente porque a escuridão era tão profunda. Você consegue manter a esperança em tempos como estes? Essa é uma pergunta que você precisa responder não apenas com palavras, mas com sua vida. Porque a esperança não é um sentimento passivo, é uma força ativa. É uma decisão que você toma a cada dia de se levantar e continuar, mesmo quando tudo parece perdido. É uma chama que você mantém acesa no centro do seu ser, mesmo quando os ventos do desespero sopram com toda a força. E essa chama não é só para você, é para todos que cruzarem seu caminho. Porque em tempos de trevas, uma única luz pode fazer toda a diferença. Uma única pessoa que mantém a esperança pode ser o farol que guia muitas outras para a segurança. Padre Pio morreu em 1968, mas sua presença continua viva de maneiras que desafiam a explicação racional. Pessoas ao redor do mundo relatam experiências místicas envolvendo o santo, aparições, curas, mensagens recebidas em sonhos ou estados alterados de consciência, o perfume de flores ou incenso que surge do nada, o famoso perfume de santidade associado a ele. Coincidências inexplicáveis que parecem carregadas de significado. Como podemos entender isso? Jung talvez diria que estamos lidando com fenômenos do inconsciente coletivo, manifestações arquetípicas que tomam a forma de um santo específico, porque essa é a forma que faz sentido para certas pessoas em certas circunstâncias. Mas também podemos considerar a possibilidade de que existe uma realidade espiritual objetiva, uma dimensão além do material, onde almas como a de Padre Pio continuam atuando, continuam intercedendo, continuam nos guiando em direção à luz. Seja qual for a explicação, o efeito é real. Milhões de pessoas encontram conforto, orientação e força através de sua conexão com Padre Pio. E talvez seja isso que importa, não a teoria, mas a prática, não a explicação, mas a experiência. E se você se sentir chamado a estabelecer essa conexão, não hesite. Não deixe que o ceticismo intelectual te impeça de explorar dimensões da realidade que a razão sozinha não consegue alcançar. Porque existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. E em tempos de crise, precisamos de todas as fontes de ajuda que pudermos encontrar. O 9 de novembro se aproxima. Não necessariamente o próximo, talvez não esse ano. Talvez não na próxima década. As profecias não funcionam como agendas corporativas, com datas e horários precisos. Funcionam como sementes, plantadas em determinado momento, germinando em seu próprio tempo, florescendo quando as condições estão maduras. Mas a energia dessa data já está ativa, já está trabalhando no inconsciente coletivo. Já está preparando o terreno para o que está por vir. E cada vez que alguém contempla essa profecia, cada vez que alguém a leva a sério, cada vez que alguém permite que ela penetre em sua consciência e comece a operar transformações internas, essa energia se fortalece. Porque as profecias não são apenas previsões passivas do futuro, são forças ativas que moldam o futuro.
São chamados que, quando ouvidos e respondidos, mudam o curso dos acontecimentos. Você está ouvindo esse chamado? Você está permitindo que ele penetre além das camadas superficiais da sua mente e alcance as profundezas da sua alma? Porque é lá, nas profundezas, que a verdadeira transformação acontece. É lá que as decisões realmente importantes são tomadas. A mente consciente pode concordar intelectualmente com tudo que estou dizendo, pode aceitar teoricamente a necessidade de mudança, pode fazer planos e resoluções. Mas, se essas concordâncias não descerem até o inconsciente, se não forem internalizadas no nível mais profundo do ser, não terão poder real. Serão apenas ideias, não realidades. Serão apenas intenções, não ações. Serão apenas sonhos, não transformações. Jung desenvolveu um processo que ele chamou de individuação, a jornada de integração de todos os aspectos da personalidade em um todo coerente. Essa jornada envolve confrontar a sombra, integrar os opostos, descobrir o self que transcende e inclui o ego. E essa jornada é, em última análise, uma jornada espiritual. Porque o self, na psicologia junguiana, não é apenas um conceito psicológico. É um símbolo da totalidade, uma imagem do divino no ser humano. E a individuação é o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos. Realizamos nosso potencial único, cumprimos o propósito para o qual fomos criados. O aviso de Padre Pio pode ser entendido como uma individuação forçada em escala planetária. Um momento em que a humanidade inteira será confrontada com sua sombra e terá que decidir se vai integrar essa sombra ou ser destruída por ela. A escolha é nossa, sempre foi. Esse é o terrível presente da liberdade. Podemos escolher a luz ou as trevas. Podemos escolher o amor ou o ódio. Podemos escolher a verdade ou a mentira. E cada escolha que fazemos, por menor que pareça, contribui para o destino coletivo. Cada vez que você escolhe ser honesto, quando seria mais fácil mentir, você adiciona um pouco de luz ao mundo. Cada vez que você escolhe ser gentil, quando seria mais fácil ser cruel, você empurra o pêndulo um pouco mais na direção da esperança. Cada vez que você escolhe perdoar, quando seria mais fácil guardar rancor, você cura uma pequena ferida no corpo da humanidade. E se milhões de pessoas começarem a fazer essas escolhas conscientemente, intencionalmente, todos os dias, o destino coletivo pode mudar. O aviso pode ser atenuado, as trevas podem ser iluminadas, o abismo pode ser evitado. Mas não se iluda. Isso não é fácil, não é confortável, não é o caminho que a maioria vai escolher, porque o caminho da luz exige sacrifício, exige abandonar vícios, padrões destrutivos, relações tóxicas. Exige enfrentar medos, vulnerabilidades, vergonhas que você preferiria manter escondidos. Exige morrer para certas partes de você mesmo que, embora familiares, são obstáculos para seu crescimento. Exige, em última análise, confiar em algo maior do que você mesmo, entregar o controle, aceitar que você não é o centro do universo e que seu ego não é seu verdadeiro eu. Isso vai contra todos os instintos do ser humano moderno, condicionado pela cultura a buscar conforto, controle e autossuficiência. Mas é exatamente por isso que o aviso pode ser necessário, para quebrar esse condicionamento, para acordar uma humanidade adormecida, para oferecer uma última chance antes que seja tarde demais. Padre Pio não queria assustar as pessoas, ele queria salvá-las. E a diferença é crucial. Um terrorista quer causar medo pelo medo. Um profeta quer causar o tipo de temor que leva à sabedoria. O temor do Senhor, como dizem as Escrituras, é o início da sabedoria. Não o medo servil que foge e se esconde,
mas o temor reverente que reconhece a grandeza do sagrado e responde com humildade, obediência e amor. Esse temor não paralisa, mobiliza, não desespera, espera, não destrói, transforma. E é esse temor que as palavras de Padre Pio deveriam despertar em nós. Não para que vivamos assombrados pela ansiedade do futuro, mas para que vivamos despertos para a urgência do presente. Porque o presente é tudo que temos. O passado já foi. O futuro ainda não existe. Só o agora é real. Só no agora podemos agir, escolher, transformar. E se você passou todo esse tempo ouvindo estas palavras, se algo dentro de você ressoou com o que está sendo dito, então o agora te convida a uma decisão. Não precisa ser uma decisão dramática, uma mudança radical da noite para o dia. Pode ser um pequeno passo, o primeiro passo de uma longa jornada. Pode ser a decisão de rezar por 5 minutos todos os dias. Pode ser a decisão de examinar sua consciência antes de dormir. Pode ser a decisão de pedir perdão a alguém que você machucou. Pode ser a decisão de perdoar alguém que te machucou. Pode ser qualquer coisa, desde que seja real, desde que venha do coração, desde que marque o início de uma transformação genuína. O 9 de novembro é um símbolo, um ponto focal, uma data que concentra em si o peso de uma profecia e o chamado a uma transformação. Mas o trabalho não pode esperar por uma data. O trabalho precisa começar agora. Cada dia é uma oportunidade. Cada momento é uma escolha. E o acúmulo dessas escolhas determina quem você será quando o aviso finalmente chegar. Será que você estará preparado? Será que você terá feito o trabalho interno necessário? Será que você terá integrado sua sombra, fortalecido sua luz, aprofundado sua conexão com o sagrado? Só você pode responder essas perguntas. Só você pode fazer esse trabalho. Ninguém pode fazer por você. Mas você não está sozinho. Nunca esteve. Existem forças invisíveis trabalhando a seu favor. Anjos, santos, ancestrais. O próprio Deus em sua infinita misericórdia. Padre Pio está entre essas forças, intercedendo, guiando, protegendo aqueles que se abrem para a sua ajuda. E existem também forças visíveis. Outras pessoas que estão no mesmo caminho, buscando a mesma transformação, enfrentando os mesmos desafios. Encontre essas pessoas, conecte-se com elas, formem comunidades de luz em meio às trevas. Porque nos tempos que virão, vamos precisar uns dos outros mais do que nunca. Vamos precisar de irmãos e irmãs que nos lembrem da verdade quando a mentira gritar mais alto. Que nos lembrem da esperança quando o desespero parecer mais real. Que nos lembrem do amor quando o ódio parecer mais forte. E assim chegamos ao fim desta jornada. Mas o fim nunca é realmente o fim. É sempre um novo começo. As palavras que você ouviu não eram minhas. Eram ecos de uma voz mais antiga, mais sábia, mais próxima do mistério do que qualquer um de nós pode alcançar sozinho. E essas palavras agora estão dentro de você, plantadas como sementes no solo da sua consciência. O que vai crescer delas depende de você. Depende de quanto água e luz você vai dar. Depende de quanto cuidado e atenção vai dedicar. Depende de se você vai deixar que as preocupações do mundo sufoquem essas sementes ou se vai protegê-las até que floresçam. O aviso virá. Disso, Padre Pio tinha certeza. Mas o que o aviso encontrará em você? Encontrará uma alma preparada ou uma alma adormecida? Encontrará um coração aberto ou um coração endurecido? Encontrará alguém que já começou o trabalho de transformação ou alguém que adiou indefinidamente? A resposta está em suas mãos. A escolha é sua e o tempo está passando. Não para te apavorar, mas para te lembrar de que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Cada dia é um dom. Cada momento é uma oportunidade. Cada respiração é um convite para despertar.
que você desperte, que você se transforme, que você se torne quem realmente é, além das máscaras, além das defesas, além das ilusões do ego, que você encontre a coragem de confrontar sua sombra e a graça de integrá-la, que você descubra a luz que habita em você, a centelha divina que nenhuma escuridão pode extinguir, e que, quando o aviso vier, você esteja de pé, não curvado pelo medo, mas erguido pela fé, não paralisado pelo desespero, mas movido pela esperança, não sozinho na escuridão, mas acompanhado por todos que escolheram o mesmo caminho, porque no fim é isso que importa. Não os eventos externos, por mais dramáticos que sejam, mas a transformação interna que esses eventos tornam possível. Não a data no calendário, por mais simbólica que seja, mas a decisão que você toma no seu coração, agora, neste momento, enquanto ainda há tempo. O 9 de novembro é um espelho. Olhe para ele. O que você vê? Vê medo ou vê oportunidade? Vê fim ou vê começo? Vê trevas ou vê a luz que brilha mesmo nas trevas? A resposta que você der revelará quem você é. E quem você é determinará como vai atravessar o que está por vir. Padre Pio já atravessou. Está do outro lado, na luz plena, olhando para nós com compaixão e amor. E ele estende a mão. Aceita essa mão. Deixa que ele te guie. Confia no caminho, mesmo quando não consegue ver aonde ele leva. Porque no fim, todos os caminhos que trilhamos com fé levam ao mesmo lugar. A casa do Pai, ao abraço do amor infinito, a paz que ultrapassa todo o entendimento. E nesse lugar, todas as profecias serão cumpridas. Todas as lágrimas serão enxugadas. Todas as sombras serão iluminadas. E o aviso que parecia tão terrível se revelará como o que sempre foi. Um ato de misericórdia. Um chamado de amor. Uma última chance para a humanidade despertar e voltar para casa. Se estas palavras tocaram seu coração, se algo dentro de você reconheceu a verdade que tentei transmitir, então não deixe que esse momento passe sem deixar uma marca. Curta este vídeo como um gesto de reconhecimento. Deixe um comentário compartilhando o que sentiu, o que pensou, o que vai fazer diferente a partir de agora. Compartilhe com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir essas palavras, alguém que está procurando respostas que o mundo não consegue dar. E se ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se e ative as notificações para que possamos continuar essa jornada juntos, porque o caminho é longo e é mais fácil de trilhar quando não estamos sozinhos. Que a paz de Padre Pio esteja com você. Que a luz que ele carregava ilumine seus passos, e que quando o aviso vier, você esteja pronto, não apenas para sobreviver, mas para renascer.